E aí nós falamos um pouquinho sobre santificação. Vocês podem abrir a apostila de vocês a partir do capítulo 41. Embora nós também tenhamos falado sobre os métodos de Deus, nós estamos devendo falar um pouquinho do passado. Todavia, nós também já falamos um pouquinho sobre esse assunto. Então, nós vamos ganhar tempo aqui e adiantar um pouquinho o nosso processo aqui. Antes de nós falarmos isso, vou dar uma rápida pincelada para vocês aqui sobre a ação de Deus no presente, no futuro, a obra de Cristo na salvação, e essa questão ela vai ser mais aprofundada na próxima matéria, que é a Cristologia. Então aqui é só uma rápida abordagem, bem básica mesmo, para que os irmãos consigam falar. Se os irmãos perceberem aí na apostila de vocês, vocês que têm acompanhado a apostila, vocês vão perceber que os assuntos que são abordados agora, do capítulo 42 até o capítulo 49, são assuntos que nós já inteiramente estamos falando aqui com os irmãos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Nós vamos entrar hoje num assunto interessante, até gostoso, de nós debatermos aqui. E a partir daí nós vamos avançando no que está sendo proposto aqui. É bom também nós falarmos, antes de nós orarmos, iniciar, que a próxima matéria que nós vamos estar tratando aqui é a matéria de Cristologia. E na matéria de Cristologia você tratando da divindade de Cristo quanto à humanidade de Cristo. É um assunto muito vasto, com grande aplicação também para a nossa vida cristã. Vamos falar da apostila. Não da apostila, de Cristologia. Nós estaremos repassando para os irmãos a apostila impressa. Alguns irmãos aqui, quais irmãos que estão aqui hoje que adquiriram a apostila em PDF? Só vocês estão conseguindo acompanhar por ela? Qual? Apostila em PDF. Senhora, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma enquete lá no grupo, e aí eu queria fazer um combinado com vocês aqui. Tá bom? Claro, a gente vai mandar de novo uma mensagem no grupo. De novo. Uma mensagem lá no grupo. Para quem for adquirir a mensagem, a apostila, perdão, em PDF, já marquem lá. Quem for adquirir a apostila impressa já nos avisa. Embora nós tenhamos pedido os irmãos para nos avisar, para que não precisasse ficar indo, voltando para fazer essa intenção, acho que alguns irmãos não acompanharam o grupo, e aí sempre a gente tinha que ir lá, voltar. Acho que foi umas 3 ou 4 apostilas assim no último semestre. Trimestre, né? Já tem 3 meses que nós fizemos a última apostila, graças a Deus. Então, para que isso não ocorra agora, nós estamos avisando com quase uma semana de antecedência. E os irmãos que forem adquirirem a apostila em PDF, impressa, que por favor coloquem o nome lá. É possível? Você consegue criar uma enquete para mim agora, Camila, no grupo? Coloca lá no grupo, por favor. Por gentileza. E aí os irmãos cliquem lá. O valor da apostila em PDF é R$7. O valor da apostila impressa é R$16. Mas eu vou querer a apostila impressa. Coloca o nome, a data do pagamento é até a próxima quinta-feira. Vamos colocar um horário? Quinta-feira, 4 horas da tarde? Vamos? Então, até quinta-feira, 4 horas da tarde, eu vou fazer o pagamento da apostila e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu vou colocar a data agora, para dar tudo certo, ser uma bênção. Consegue colocar aí?
Okay? Oi? Nome de quem? A apostila de Cristologia. Né? Aí você coloca aí para mim na mensagem que a data do pagamento é até quinta-feira. Olha a data aí, manda uma mensagem antes. Até às 4 horas. Pronto. Ou no decorrer do dia, de quinta-feira até meia-noite, nós vamos imprimir na sexta. Depois a gente manda um áudio lá no grupo. Um áudio abençoado, falando assim: estrelinha de Jesus, não deixe para pagar depois. Acerte antes, nos ajude a organizar a nossa logística. Né? Vamos orar? Amém? Doutor Aldo, leva a Deus em oração, por gentileza, para iniciarmos a nossa aula. Amém. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esse momento, por essa manhã. Que o Senhor esteja presente nesse lugar. Nós te agradecemos por cada um de nós que estamos aqui, cada pessoa que está por vir, que o Senhor venha abençoar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor abençoa nossa mente, nosso coração, para receber essa mensagem. Amém. Amém. Glória a Deus. Sou sempre prático. Que o Senhor nos orienta. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Apostila aí, página 41, né? 42. Vamos para 42? No presente. Alguém lê para mim, por favor, no presente. A obra de Cristo no presente. Quem pode ler, por favor? Vai, pastor. Um método totalmente mudado teve por consequência o presente. 1 Coríntios 1:30. O período da igreja foi uma nova sistemática, ou seja, Deus usando o seu Filho como Salvador. O método usado foi pela morte de Jesus. Foi expiado o pecado dos crentes do Velho Testamento, Hebreus 11, 37 a 39, bem como os crentes do Novo Testamento, Romanos 3, 21 a 26. Deus agora oferece salvação através de seu Filho, Hebreus 11, 40. Antes dessa época, o plano da salvação era um plano obscuro, mas hoje é um plano claro e evidente para qualquer pessoa que queira conhecê-lo. Somente é exigido que o pecador aceite o que Deus providenciou em Cristo. Se o homem aceitar pela fé a oferta da vida que ele é nascido de novo, João 3,16. O Espírito Santo vai trabalhando na vida do homem de maneira que o seu trabalho provoque a regeneração no íntimo do homem. E o mesmo Espírito aperfeiçoe a santidade na vida do crente. Isso não quer dizer que o homem responde prontamente ao convite da salvação. Muitas vezes demora muito tempo para entender o que Deus quer em nossa vida. Esse processo de entender, o que Deus tem para nós a respeito da salvação, ela demanda tempo. É por isso que nem todas as pessoas aceitam o chamado de Cristo no primeiro momento, né? É por isso que vem aquela pergunta: é possível viver numa casa onde várias pessoas são cristãs e outras que até nasceram no berço cristãs se afastam e não aceitam o chamado da cruz? É possível por esse propósito. Alguns demoram a entender esse projeto chamado salvação, projeto chamado redenção, e aceitar isso é necessário fé e entendimento do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, no Calvário. No futuro, por favor, alguém lê. Se a senhora quiser continuar lendo, pastor, também. Deus tem prometido uma melhor mudança para o período do reino. Cristo deve reinar em todas as áreas nas quais o pecado entrou. Ele já veio uma vez, mas o povo não lhe deu ouvido. João 1:11. Mas Jesus virá novamente, e desta vez vai assumir o controle de tudo. Apocalipse 11:15. Pela força. Israel será o centro desse reino. Esse período vai começar com um mundo convertido. Muitas pessoas vão nascer no milênio, mas nem todos serão convertidos. Não é o reinado que vai fazer o mundo ficar justo,
mas somente a graça de Deus pode fazer uma transformação no coração individualmente do homem. Vai haver salvação no futuro, como houve no passado, e está havendo no presente. Somente com a atuação de Deus tem tido métodos para cada momento. No Armagedon, o Senhor vai julgar as nações que vieram contra ele. Acorrentará Satanás. Apenas os salvos da terra serão deixados para irem ao reino. Todas as nações virão adorar no Monte Sião. Será uma época de muitas decisões, mas nem todos serão verdadeiros crentes. Aqui se cumpre Salmo 133, né? Ao comboio, com o som aberto, os irmãos vivam em união, né? Obra de Cristo na salvação. Quer descansar a voz, pastor? Arthur, lê para mim obras de Cristo na salvação. A obra de Cristo é a coluna central do plano de Deus para a redenção e o eixo central no qual gira todo o sistema. Ela não se restringe somente à oferta sacrificial de Jesus. A obra de Jesus aqui na terra é um fator tão bem detalhado que desde a escolha de seu nome tinha que ser um nome propício, um para tal, Mateus 1:21. Mas isso já estava no plano de Deus, Isaías 49:6. A promessa de Deus era para que um só Deus pudesse ser o Salvador. Aí eu não sei qual é a referência, não. Isaías 3:4. Jesus veio buscar a salvar os que havia perdido. Lucas 19:10. A obra salvadora e evidenciada em Jesus, 1 Timóteo 1:15. A obra de Cristo para a salvação tem que passar pelo sacrifício. O escritor aos Hebreus nos fala de um melhor sacrifício, Hebreus 10:1-14, ou seja, o sacrifício perfeito. O sacrifício está presente em quase todas as culturas, mas o sacrifício perfeito somente está imbuído no verdadeiro cristão através de Jesus Cristo. Desde os tempos passados, o sacrifício jamais foi deixado de lado, mas sempre está presente. Isso não muda na vida do crente. Hebreus 9:22 diz que quase todas as coisas se purificam com sangue, mas sem sangue não há remissão dos pecados. O sangue de Jesus Cristo vertido lá no Calvário. É interessante, nós falamos isso aqui há acredito que 3 domingos atrás, nós falamos sobre o sacrifício da expiação, né? A obra da oblação e também da libação, na obra redentora de Cristo Jesus e porque Cristo substituiu todo aquele sacrifício. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, as aulas já estão no nosso canal lá. Vamos para a humilhação, amados? Irmã Seni, a humilhação, por favor. Jesus foi humilhado primeiro, primeiro teve que renunciar, Filipenses 2:7-8. Renunciou à sua majestade, sendo martirizado, não recebendo o justo direito de nobreza superior, pois era nobre do céu. Uma das mais humilhantes formas foi Jesus se humanizar, pois o homem representa o fracasso, o pecado, mas Cristo se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. Foi tentado por nós. Hebreus 4:15. Ele se tornou legalmente responsável pelos nossos pecados, sujeito à maldição da lei. Gálatas 1:4-4. Deus o enviou. Quando Jesus foi crucificado, passou uma dúvida cruel na cabeça dos seus seguidores. Se ele tem poder, por que se sujeita a uma morte tão horrenda? Próximo é o sacrifício. É importante frisar a palavra o sacrifício. Vejamos no Antigo Testamento. Deus queria sacrifício de Israel, em Êxodo 29:28. Na Páscoa, lembramos a figura do Cordeiro, Êxodo 12:1-13. Quando no Antigo Testamento se colocavam as mãos no sacrifício, significava: isso é meu sacrifício. Isso é, ele está sendo sacrificado em meu lugar.
Hoje a conotação mudou em João 1,29. Cristo é o Cordeiro. Isaías 53,7 diz que como um cordeiro. Jesus foi sacrificado por nós. O sacrifício de Jesus não é chamado sacrifício simplesmente porque ele foi morto em nosso lugar. Mas vejamos alguns aspectos. Morava nos lugares celestiais. Teve que renunciar. Era príncipe no céu. Veio como um qualquer na terra. Vivia no paraíso. Teve que trabalhar para se sustentar. Tinha vida, literalmente falando, eterna no céu. Teve que experimentar a morte e etc. Foi um sacrifício não só pela morte, mas pela vida e pela existência. Amém. Vamos falar da vitória. A vitória. Só lê pra gente, por favor. A vitória. O profeta Isaías descreveu com uma veracidade tremenda a vitória de Jesus. Isaías 53:11. Quando todos pensaram que Jesus havia se acabado, foi aí que ele cresceu. Mateus 16:18. Jesus desceu ao Hades, Efésios 4:9, e venceu. Tinha a carne mortificada, mas o espírito vivificado. 1 Pedro 3:18. Pregou até os espíritos em prisão. 1 Pedro 3:19. Jesus foi conquistando vitória, e a maior vitória foi a salvação da humanidade. Em vida, Jesus teve as maiores vitórias que um homem pode desejar. Vejamos, contra o diabo, na tentação, na cura dos paralíticos, dos cegos, nas ressurreições, no endemoniado de Gadara e principalmente na morte de cruz e na ressurreição. Jesus é um eterno vencedor, a igreja vencedora. A evidência interior da salvação é o testemunho direto do Espírito. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A evidência externa da salvação a todos os homens é uma vida de retidão e de verdadeira santidade. Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, glória a Deus. Vamos lá, lâmina A, lâmina B, vamos falar o questionário aqui pra gente ganhar tempo aqui. Lâmina A, lâmina B. Grupo do amor, grupo da bondade. Então vamos lá, assinale com X as alternativas corretas. Grupo A. É recebida através do arrependimento dos pecados diante de Deus e da fé em Jesus Cristo. A. A coroa da vida. Grupo A. A gente marca com X aí ou não? Não. Grupo B. A ceia do Senhor. Não. Grupo C. A salvação. Sim. Grupo A. Grupo A. A salvação. Sim. Sim, então marca aí. Grupo B. A vida abundante. Não. Mas não era as alternativas? No plural? Vamos ver de novo? Só do né? Aí sim. A coroa da vida. Então, peraí, gente. Está no plural, gente. Vocês leram lá? Vamos de novo? Pra mim era Não, pode falar. A coroa da vida é Então, tudo. É tudo então, é. Eu sei. é certo. Não. Essa Não. Vamos lá, ó, presta atenção. É recebida através do arrependimento dos pecados diante de Deus e da fé em Jesus Cristo. Aí já é singular. É recebida, não só. É recebido através do arrependimento dos pecados diante de Deus e da fé É só em assim Jesus mesmo. Cristo. Só assim. Até porque tem... assinale Arrependimento. as Eu alternativas questionário corretas dois. é todo o questionário. É porque o próprio... Então, questionário 2, gente. Português. Eu te contar, viu?
Primeiro é Alguém C. foi reprovado na quinta série. Primeiro é C. Vamos lá, gente. A primeira é assim. Lâmina B aí, ó. O propósito, pontinho, pontinho e papapá, é que o homem chegue ao conhecimento da salvação. Letra A, da religião. Oi? Não. Lâmina A, de Deus. Sim. Lâmina C, ó, lâmina B, Não. da teologia. Não. Da ciência. Não. Não. Então a resposta é... B. B. Oi, entre pela porta B. Vamos lá, 3. É errado afirmar. É errado afirmar. A. A obra de Cristo é a coluna central do plano da salvação, do plano de Deus para Israel. Lê todos. É errado afirmar. A obra de Cristo é a coluna central do plano de Deus para Israel. Sim. Não? Eita, achamos um ponto de discórdia. Errado. Vai segurando aí. É, não, sei que ele está falando sobre A obra de Cristo é o eixo central no qual gira todo o sistema. A obra de Cristo não se restringe somente à oferta sacrificial de Jesus. A obra de Jesus aqui na Terra é um fator tão bem detalhado que desde a escolha do seu nome tinha que ser um nome propício para tal. Só que está perguntando qual que está errado. Está Só errado. A. Só A. Eu acho que sim. Mira aí, pessoal. Ó, eu vou eliminar aqui. A D nós acabamos de ler. Sim. Tá ok. A D acabou de ler. Então agora vocês me falam aí. A, B, C ou D. Certo. Não, mas vai ficar passando cola assim na cara do... Já respondeu? Ele já respondeu. E aí, pessoal? Nós temos um acordo? Tem que ver se vocês entenderam. Não, tem não, que acordo que... Oi, Ah, Daniel? tá errado. Tá perguntando qual que está errado. de Israel e o restante do povo. Então é isso mesmo. Qual que está errado? De todos aí. Ah, legal. Então é isso. É isso. Agora, por que que a gente está Não, errado? porque não falou assim, é um acordo que... Ó, que confusão, gente. Vocês é Porque o tudo... plano não é só para Israel, hein? Ele encontrar? sem nem... Ela está errada porque o plano não é só para Israel. É para o mundo todo. Para a humanidade, né? Exato, gente. Vocês estão bem. Vocês têm certeza disso? Posso perguntar? Não querem trocar esse presente por esse? Quem nunca viu? Marque C para certo e E para errado. Usar a camisa da Argentina, errado, certo? Sem ofensa aos presentes. Vamos lá, fora brincadeira. A obra da salvação pode ser restringida e determinada a determinada camada da sociedade, pois o sacrifício vicário de Jesus não foi para todos. Certo ou errado? Errado. O Errado. que está errado? Que é para tudo. Oi? Deus não tem É para distinção. todos. É, Perdão. Deus não tem distinção a obra de salvação É de para Cristo não tem distinção determinada camada da sociedade. disso aí não, de camada da sociedade, não. Pobre, rico, É para todos, basta todo mundo tomar decisão. Não, então quer dizer que Deus salva todo mundo. Não, Não. você tem que Só tomar um decisão. Salvar o plano é para Mas ele não te restringe. Ele morreu por todos, mas ele salva quem Ele crê fala nele. também que o Quem vai crer. sacrifício vicário de Jesus não foi para todos. Sim, mas você tem que tomar decisão. Então, Não, o sacrifício de Jesus foi para Para todos. todos. Então, Só tem uma não escolha. foi para todos. E sim, foi Quem para aceita o todos. presente, que não aceita. Basta a pessoa, Esse não aí que tá... Todo que crê. Né? essa tradução. Ele foi para todos. Jesus Então ele não pode ser restringido a um determinado grupo. Não. É aberto para todos. Sim. é aberto para todos. Qual que é o mas aí nome disso? a pessoa tem que Conversão. Oi? Arrependimento. Arrependimento, conversão. Decisão. Graça. Graça. Abriu para todos. Tá?
Deus tem um plano de salvação. E isso não quer dizer que Deus age de um só modo. Verdade. Verdadeiro? Sim. Por quê? Ele age de todas as Ele é formas. Ele é de multiforma, né? Isso. Multiforme, graças a Deus. Então isso quer dizer que Deus tem no seu plano várias formas de alcançar o homem. Alguém tem alguma experiência que quer compartilhar conosco? Uma forma? Arthur, como Jesus falou com você? Não foi na pandemia, né? Oi? Misericórdia. Sim, conta aí. O Wesley, eu conheci verdadeiramente, né? Estou conhecendo ainda, mas foi através da minha esposa e do pastor Cláudio. A partir do momento que ele coloca os dois na minha vida, aí vem a virada de chave. Isso. É a forma como que ele usou, né? Não usando pessoas. Usando pessoas. Ou então diretamente com o Paulo, né? Que ele foi direto, né? Direto com ele, né? Não teve precisou de ninguém, não. Começou. Ó, dizem que filho de crente não é crente, é cretinho, né? Deus não tem medo, né? Se filho de crente não converter, vai para o inferno, quando o pai e a mãe vai para o céu. Né? É fato. Eu sou filho de crente, mas precisei ter a minha experiência com Deus de conversão. Né? Enquanto eu balizei a minha vida na fé dos meus pais, eu não vivi uma experiência real de salvação com o Senhor. Porque a gente acha que é por osmose, né? Meu pai é crente, minha mãe é crente, eu estou salvo. Tá nada, tá indo para o inferno pelo caminho do céu. É salvação individual. A salvação individual, o ponto central é esse. E eu não sei de onde nasceu essa doutrina de que o fato apenas de eu acompanhar e não viver a minha experiência de salvação me dá a certeza do céu. E biblicamente não existe isso. Tanto que se você pegar o diálogo de Jesus com aquele moço, que ele vai falar assim, olha, tem um velório de alguém e eu preciso ir lá, né? E aí Jesus olha para ele, muita gente olha Jesus como um homem insensível, mas Jesus não era, de forma alguma. Mas era muito direto, olha, deixa os mortos enterrar os mortos. Né? Ah, eu não posso me consternar, eu não posso, quer dizer que eu não vou no velório? Não. Jesus estava chamando a atenção daquele rapaz para que ele vivesse a sua experiência ou seguindo. Então, esse aspecto de que, por eu acompanhar o meu pai, por eu acompanhar alguém, por eu ter um carro, por eu fazer alguma coisa, isso não dá a certeza da salvação e a convicção correta da salvação. A gente precisa entender isso. Né? Quer falar alguma coisa, pastor? Está pensando, hein? Ô Wesley, Pode falar. licença. É igual nós hoje, né, os pais. Então, muitas vezes, atrasa o filho na igreja. Não se preocupa em incutir na cabeça deles a verdadeira, que eles precisam tomar essa decisão. Ah, não, meu filho vai na igreja comigo. Quer dizer, nós temos essa responsabilidade também. Por causa disso, que é pessoal, né? Então, cada um tem que ter um encontro com o Senhor, né? Então, receber aquilo que Deus tem para ele. Sim, porque... Vamos trazer isso aqui para o debate um pouquinho, para a gente dar continuidade aqui. Qual que é a função do sacrifício de Cristo? Vamos pegar o que Jesus falou durante todo o seu ministério. Arrependam-se, confesse os seus pecados. Se alguém quiser ir ao Pai, venha até mim antes. A pergunta é, quando nós falamos de experiência de salvação, nós falamos de uma vivência espiritual. Eu vou falar por mim, porque eu não posso falar por vocês. Mas eu fui criado dentro das doutrinas que eu fui inserido, e eu já passei por algumas. Eu falo, as pessoas se assustam, mas a minha formação de fé foi calvinista até certo tempo, e depois de um certo tempo arminiana. Eu bebi das duas fontes. E ambas as duas fontes, elas convergem na confissão dos pecados. Então, o ato de você ter a sua experiência com Deus de confissão dos pecados e de arrependimento para que haja um novo nascimento. Nasce uma doutrina de que eu vou trazer o meu filho para a igreja e eu não preciso ensiná-lo a se arrepender dos seus pecados e a buscar a Deus. É simplesmente o fato de ser meu filho. É simplesmente o fato de ser filho do ministro de louvor,
filho do pastor que vai dar a ele a salvação. E não vai dar. Por isso que, isso já foi algo das nossas conversas, e também com outros pastores, e você vai em algumas igrejas, tem congresso para filhos de pastor, evento para filhos de pastor, e o evento para filho de pastor não é para o menino pular, é para o menino e para a menina converter e entender que o pai tem um chamado e que ele precisa buscar o seu propósito no reino através de Cristo. Por que há uma... Se você for fazer um corte, e é um corte absurdo, porque a maioria dos filhos de crente não querem o ministério. Aliás, e até não servem a Deus. Por causa das experiências amargas do meu pai, da minha mãe, sou filho de obreiro, já ouvi história demais da conta. Meu pai chegava até vermelho da cor da sua camisa em casa, estressado com o crente tribulado, pressão lá nas alturas. Nunca me assustou, até porque você lida com gente, lidar com gente é difícil demais da conta o dia inteiro, né? Você lida com gente no trabalho, você lida com gente. Se você for estressar e se revoltar com todo mundo, você vai ter que fazer uma redoma e ficar dentro do quarto o resto da vida. E aguardar alguma coisa acontecer. Porque senão você não pode lidar com pessoas. Então isso aí não é desculpa. Agora, vamos voltar para o assunto que nós estamos falando aqui, que é o assunto da salvação. É importante que nós, como pais, como os líderes, incutimos ou incutamos na cabeça dos nossos filhos que eles precisam ter uma experiência de salvação. E quando eles entenderem ou criarem uma idade de entendimento, eles se convertam e compreendam quem é ou o que faz a obra da redenção agindo no homem. O fato de só trazer o Guinho, Zezinho, Luizinho, José, Samuel, Laura, Danilo, que são os mais novos, Maria, para a igreja, não vão dar a eles experiência, vão dar a eles vivência. E vivência é diferente de experiência. Vivência é diferente. Você pode trabalhar em um determinado setor a vida toda, vendo o que está acontecendo, sem saber como fazê-lo. Você pode fazer o tutorial do YouTube de como montar móveis. Quando você for montar os móveis, você vai ver que não é fácil assim. Você vai ver que não é simples assim. Você pode ver todo o tutorial. A vida cristã é assim. Se o cristão não buscar uma experiência real com Deus, de conversão, de mudança, de arrependimento, é falho. Ele nunca experimentou isso. A pergunta é, e aí aos nossos pais, vocês têm direcionado os seus filhos ao arrependimento na cruz? O meu filho é crente, não comete pecado. Inocente. Seu filho é o pior de todos. Porque ele é filho de crente, conhece a verdade e faz a mesma coisa que os coleguinhas. Você acha? Esses dias o meu lá ficou de castigo porque aprontou. Terrível. E é filho de crente. Lê Bíblia todo dia. Gostando ou não gostando. Fez uma coisinha que não devia ir. Fez na escola, fez na igreja. E aí entrou a vara da justiça. Simples assim. Mas é filho de crente. Menino, se eu te contar. A gente tem que pensar nisso, né? O filho é crente, não precisa converter. Não precisa. Precisa porque está desviado. Precisa porque não é crente. Precisa porque não arrependeu. Precisa porque não abriu a boca e confessou Jesus como único e suficiente salvador da vida. Enquanto não fazer isso, não viveu uma experiência de arrependimento. Não, mas é difícil. Oi? Difícil. Oi? É difícil. É difícil porque é uma experiência dele. Ele precisa Tomar decisão. tomar essa Quando eu era decisão. mais novo, eu peguei uma casa da minha avó, que era católica, já fez eu atravessar a passarela da Aparecida do Norte, vestido de São Judas Tadeu. Já fui da Adventista, no qual eu tinha que ir de terno e gravata, isso quando eu era criança. Passei pela Batista, cheguei na fase dos 10, 11 anos, larguei tudo, né? Aí vivi o que tinha que viver de errado e tal. E só depois de velho que a gente... Você dá aquele estalo, né? Você vai incutir. Qual que é a minha função como pai?
poxa, Arthur, conversa com o Arthur. Arthur, você precisa ter a sua experiência com Deus. Você precisa viver a sua experiência de arrependimento com Deus. Eu acho que o melhor jeito é o exemplo, né? Sim. O melhor jeito de você fazer isso é fazendo. E o menino vendo, né? E o menino vendo quem é o pai, quem é a mãe, quem ambos fazem. Você quer falar alguma coisa, pastor? Mesmo. Só confere aí, se os irmãos tiveram dúvida na última aí, as perguntas. Ficou certo, errado. Parece que. E outra coisa, não só nas coisas boas, mas quando você está errado também reconhecer o erro. Também isso aí é fundamental. Eu posso contar uma experiência que eu tive com meu filho. E aí eu vou falar que é o tanto o Arthur quanto o Danilo, mas está mais recente o Danilo. Aconteceu uma determinada situação. E o Danilo estava naquela fase de mentir muito, né? Subterfúgio da criança. Eu não ensino a mentir, mas tá vendo que precisa converter? Seu filho é mentiroso. O meu também é. Mente com a cara mais dura. Ai, mãe, não fui eu. Mas fez, miserável, fez. Quando começa a chorar, fez. Qual que é o ditado? Homem que chora, mulher que jura é o quê? Mentira pura. É mentira. Ai, não fiz. E aí, como ele estava naquela fase de mentir muito, fiquei muito bravo com ele, com a situação que aconteceu, muito bravo mesmo. Não te ensino isso. E nesse dia ele chorou. Mas eu não fiz. Falou, a mãe dele sentou com ele e falou, mas como é que a gente acredita em você? Você já é reincidente no caso. Tem como mais você vai ficar ali, vamos te dar um... Aí colocou de castigo lá. 2 dias depois, a verdade foi revelada. Eu lembro que eu fui trabalhar, que mal com aquilo, liguei para a Jéssica, fui conversar com a Jéssica, falei, Jéssica, estou chateado com esse trem, não está certo, não. E nós fomos orar. Falei, não tem condição. Porque eu já vi o Danilo chorar por mentir, mas não daquele jeito. Aquele choro mexeu comigo. Amorosa. Aí fomos, não, vai aparecer. E aí apareceu. Na verdade, quem aprontou não foi nenhum dos meninos, foi o meu cunhado que teve lá. Mas lá o cunhado também, né? E aí caiu nas costas do Danilo. E aí nós chamamos o Danilo e fomos conversar com ele. Claro, nós descobrimos a verdade. Explicamos para ele qual que é o malefício que a mentira faz. Você estava falando a verdade, só que nós não acreditamos em você por causa das suas atitudes. As suas atitudes nos fizeram não acreditar na sua verdade. Mas ao mesmo tempo, nós sentamos e falamos, eu quero te pedir perdão, né? Porque eu te castiguei e eu estava errado. Você aceita um sorvete? Então, pai, vamos jogar bola? Bora! Entender que nós também erramos e precisamos reconhecer esse erro. E é interessante isso, porque eu vivo essa experiência, porque os meninos são assim, né? E tudo que eles veem a gente fazer, até os nossos estresses, eles replicam. Ah, menino, vai dormir. Aí a Laura. Não, vai dormir, Samuel, tá me perturbando demais. Não é possível. É igual assim, vai copia. E aí aconteceu uma situação entre ele, acho que ele e a Maria brigando lá, e os dois positivos, né? E aí ela falou alguma coisa com ele, e aí ele ficou bravo com ela, com um pouco, 2 minutos depois, ele percebeu que ele errou e falou, Maria, você pode me perdoar? Porque eu errei com você. Então, poxa, eles vão seguir o nosso exemplo, bem dito. Eles vão seguir o nosso exemplo. Agora, ponto. Eles vão seguir o nosso exemplo desde que nós mostramos para ele o fruto da nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Ponto. Isso é indiscutível. E isso não se trata. E aqui não é um tutorial de como criar seu filho, porque filho, cada um cria da forma que tem que criar e é isso aí.
Desde que crie no caminho do céu. Pode falar. Eu queria só tirar uma dúvida. Até duas. No caso da família de Noé, saíram os 3 da arca. Quer dizer, 2 teve uma atitude nobre com relação ao pai, pelo exemplo e, né, a Sim. vivência que eles tinham ali de Deus. E Cã não. Uhum. Então, quer dizer, eu acho que também vai muito do caráter. Sim, é o que nós falamos no início. Vai do caráter e da escolha da pessoa. Por exemplo, Cã preferiu ver o pai nu, zombar, apontar e chamar os irmãos para zombar junto com ele. Os outros não. Exemplos. Os outros escolheram virar as costas, cobrir o pai e tratar o pai, né, na sua bebedice. Então, são os exemplos, todos beberam na mesma fonte, mas as escolhas são deles. É aqui que vai o ponto que eu observo muito, e hoje como pai eu posso falar disso. Olha onde nós entramos, né? Eu posso falar disso, é conseguir separar essa linha tênue da escolha dos filhos. E eu acho que isso aí nós precisamos tratar isso em nós, como pais, porque muitos de nós não aceitamos isso, né? A escolha, a decisão que o filho toma, né? E são escolhas. E aí sofremos pelas escolhas erradas que os filhos fazem. E se culpa muitas vezes. O pai se culpa onde foi que não, você não errou. Eu penso assim, você tentou fazer o seu melhor para o seu filho e criá-lo da forma melhor lhe aprove dentro daquilo que você é orientado. E eu não estou falando de ser cristão ou não ser cristão. Né? Tirando uns monstros que a gente tem por aí, vocês cortam isso, mas tentam fazer o seu melhor e criá-lo, dar o melhor para os seus filhos. Todavia, é a questão da escolha. Poxa, o meu filho pode estar aqui, mas escolher nunca se envolver ou ter uma experiência com Deus. A escolha é dele. Eu já ouvi testemunho de pastores, de filhos de pastores que se tornaram pastores mais velhos, mas quando decidiu ter uma experiência com Deus, o camarada já tinha família formada. E ele vivia no automático. No Grace nós falávamos sobre as dores que nós não tratamos e elas ainda existem dentro de nós. E aí a gente não trata elas ficam lá incubadas e de repente quando volta com a força total destruindo tudo. É mais ou menos isso. O camarada nunca viveu uma experiência com Deus, nunca se converteu, nunca entendeu o que é Deus, mas sempre esteve plantado aqui. Isso não é garantia do céu. E aí entra outro ponto que a gente vai falar aí, está até na nossa apostila aí. Converge para o nosso assunto. Porque, poxa vida, abaixo do nosso questionário está lá graça. O que é graça? Graça não é um favor imerecido? Não é aquilo que nós não merecemos, que nos é dado? Pois é, trazer os nossos filhos aqui é ofertar algo a eles que nunca eles ou eu teríamos condições de dar. Vocês concordam comigo? Ou de fazer. É o maior presente de todos. Agora, parte do pressuposto do seguinte, a graça ela é um problema. Qual que é o problema da graça para aqueles que são dispensacionalistas? O problema da graça é que a graça te dá um pseudo-entendimento de que você pode fazer o que você quer, a hora que quer, do jeito que quer, da forma que você quer. Já está salvo. Já está salvo. Peraí, nada que eu fizer vai mudar isso. E é aí que está o ledo engano. Porque se você parar tanta conversão, né, a teologia ensinada pelos arminianos, de que você pode sim perder a salvação, e de que o entendimento calvinista, de que não, você não pode perder e você está predestinado à salvação ou não predestinado, está aí também na nossa apostila, elas convergem. Nós é que gostamos de criar dificuldades. Nós é que gostamos de causar uma dissidência. Nós é que gostamos dessa briga, né? Porque dá like, né? Porque mostra que eu conheço mais do que o outro, que eu sei mais do que o outro, mas o pensamento deles acabam convergindo no aspecto do seguinte. 1 de João, capítulo 2, versículo 19, por favor.
lá, quando eu pego o meu filho e trago ele para cá, e ele não experimenta a verdadeira experiência da graça, ele nunca se converteu. Ele nunca entendeu o que era estar aqui. A pessoa nunca entendeu o que está aqui. Vou falar de novo. Tem muita gente na igreja que está enganada. Tem muita gente na igreja que está aqui enganado, que não se converteu, que não teve uma vivência de conversão, Arthur. E isso fica evidenciado na sua conduta diária. Vamos falar aqui. A pessoa não se envolve em coisas espirituais. A pessoa não busca um crescimento espiritual. Não entendeu o que ainda é serviço. Não entendeu que o reino é serviço, é um servindo o outro, é um suportando o outro. Foi Paulo que fala, suportai-vos uns aos outros no amor. Ai, que dificuldade. É porque tem gente que dá vontade de pegar o azorrague com as tiras de carneiro bem grandes, assim, os pedacinhos dos ossos bem grandes. E ir batendo, e batendo, e batendo, e batendo, mas acorda, seu acerto. Pode falar, amigo. Aqui, voltando mesmo às crianças, né, a gente vê assim, Deus colocou nas nossas mãos os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade. Mas muitas vezes nós somos omissos, nós passamos pano. Ah, meu filho então, é bonzinho, meu filho não faz isso. Então, nós nunca confrontamos muitas vezes os nossos filhos. Filhos têm que ser confrontados com qualquer outra alma, né, na nossa casa. Vamos confrontar, tem que ter aquele confronto. Para a pessoa, como diz, se colocar ali, não, eu errei e fiz, mas tem mãe e pai que não tem isso. Passa. Ah, não, é meu filho. Na escola aconteceu. Ah, não, vai lá, briga, professora, porque meu filho não falhou. Entendeu? Então, quer dizer, o caráter do filho vai de acordo com o caráter dos pais. Daquilo que eles vivenciam. Alguém quer falar? Não, eu estou falando no caso, assim, da nossa responsabilidade como pais, né? Sim. É porque ele fica defendendo, sabendo que ele está errado. Sim, sim. Só porque é filho dele. Aí É meu filho, então eu passo pão. você tá por Isso ele. mudou para agora, porque antigamente não é muito assim não, né? A professora fala de... Acompanhar para depois explicar para vocês. Alguém quer falar sobre isso aí também? Oportunidade agora. Salvação. Você criar filhos na presença de Deus é difícil. Complicado. Eu pedi para colocar esse texto. Cadê o texto? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ao ler esse texto, Gabriel me faça uma interpretação desse texto. Dá tempo, vai. Passar a bola para a pastora Cláudia. Faz mais. Vai, meu filho, fala logo. É isso, tá aí? O pastor perde a paciência. Fala logo, menino, pelo amor de Deus. Ué, não está escrito aí. Ué. Aí ele saiu do nosso A meio, gente cria pro mundo, né? porque não era do nosso mesmo. Ou é? Interpretar muito. Tá claro, né? Ué. Como é que é, pastor? Tá na cara isso aí. Elane, por favor, faça uma exegese desse Sem as texto. pessoas que estão na igreja, né? E que está no nosso meio, mas não está compartilhando a verdade. Que a gente compartilha isso. Irmão, a gente tem que lembrar sempre do contexto, né? Então, quando você está lendo na 1 João, olha os títulos aí da Bíblia, né? Então, o que ele está falando? Olha, ele está falando sobre a questão de obedecer a palavra. Aí, ó, não se deve amar o mundo. Aí está falando, tem as coisas de Deus e tem as coisas que estão lá fora. Aí fala que existe anticristos dentro da congregação, do meio do povo de Deus. Vamos abrir só um parênteses aqui para a gente falar disso, é interessante falar disso. O que são anticristos?
É um homem que se manifesta? Não. Não acredito. Anticristos em nosso meio são aqueles que espalham doutrinas erradas em nosso meio. Vai ter o Pode próprio, continuar, né? pastor. Vai ter o próprio, mas... mas o texto aí É. não está falando disso. Continua, pastor. Aí a pessoa, ele está falando o seguinte: aqueles que não obedecem, que quer ficar no mundo, que quer continuar fazendo as práticas erradas, são anticristos, está no nosso meio, mas não pertence. Uma hora ele vai sair. Porque ele não vai permanecer na congregação dos justos, né? Como diz a palavra. Então, eles saíram porque não era dos nossos mesmo. Ele não aguentou, porque ele quer o mundo. Então, ele acaba indo embora. Agora, isso só engana quem? Os homens. Porque Deus já está vendo desde o início que não é. É esse que é o esquema. Lá no Salmo 1 diz que o ímpio, ele não vai Não permanecer na na congregação congregação dos dos justos. justos. O ímpio, que é aquele, muitas vezes, que conhece a palavra, mas não quer viver a palavra. Né? Então, ele não consegue permanecer no ambiente de santidade, que só fala em santidade, que prega contra o pecado. Ele não quer viver aquilo, então ele não vai permanecer. Então, ele estava ali, mas não era dali. Ele realmente é aquele que está na igreja, mas não converteu. Né? Não Nunca fazia vivenciou parte. essa Nunca foi experiência. filho de Deus. Nunca foi filho de Ele Deus. é um crente nominal, vem à igreja, mas não converteu ainda. Para a gente entender essa questão, como é que é? Ah, você casou um polêmico aí, você arruma um tumulto aí. O que eu vou dizer dessa tamanho entendimento dos irmãos e compreensão do texto? O texto ele é direto em falar da congregação local, de onde nós estamos. E é interessante quando nós falamos da graça, porque o entendimento que nós temos da graça é que, poxa, nós podemos pecar porque é o tempo da graça. E eu já cansei de ouvir isso. Não, irmão, é o tempo da graça. Está tudo tranquilo. Para os nossos irmãos da outra tribo mais equilibrada, da tribo mais equilibrada, eles falam assim, olha, você que foi do nosso meio, por mais que você tenha os seus altos e baixos, você não sairá do nosso meio. Aí nós entendemos o seguinte: você é predestinado a isso. O que vem a guerra que nós temos, essa guerra miserável, predestinado, não predestinado, aí a gente fica só alimentando esse trem, mas vamos dividir isso aqui de uma força bem simples. Tanto os filhos de Jacó quanto os seguidores de João, alguns, não tinham intenção alguma de criarem esse abismo na questão da salvação. Isso é fato. A matéria de Sotéria é uma matéria que ela diverge nesse aspecto. Mas vamos entender algumas coisas aqui para a gente compreender de uma forma bem simples. Eu vou pegar esse texto como base bíblica aqui, para nós usarmos. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. A pastora citou Salmo 1, correto? Né? Do mesmo modo, o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Ponto. Vamos entender do seguinte aspecto aqui uma coisa. Quando uma pessoa tem uma experiência real com Deus, de vivência com Deus, de encontro com Cristo, entendendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a vida dela é mudada. Até aí nós concordamos com isso. Quando a pessoa só está aqui no nosso meio, só vivencia essa experiência de conhecer as músicas, de ouvir a palavra, e aí se desvia, se lambuza, e vai para o mundo, e faz aquele negócio todo, e aí morre no mundo. Morre no mundo. Agora sou eu, estou dizendo que se cumpre esse texto. Estavam no nosso meio, mas não era dos nossos. Porque nunca vivenciou uma experiência. Em contraponto, tem outro que
por um momento de fraqueza, por um momento de confusão, se afasta. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem nunca teve as suas crises existenciais com a igreja e com a fé? Vamos, crente, levanta a mão. Tá, vou puxar a fila. Eu já tive as minhas crises. Tá vendo? Já teve, Arthur? Tá vendo? Já teve, pastor? Já, muitas. Não quer mexer mais, não. Wallace, que esse cabelo não dá trabalho demais. Voltando aqui. Sim. Aí a pessoa vai, não senhor, tá? Não você. Mas outro vai, fica um tempo afastado, desigrejado, afastado. Tem algumas atitudes que não deveria ter, mas aí ele volta pelo caminho da graça. Peraí. Onde me irei tu? Se somente ti ou tu tem as palavras de vida eterna. Para onde me irei? Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, tu estarás lá. Se eu me deter nas asas da alvorada, lá tu estarás. Aí ele volta. Aí é o que os nossos irmãos mais equilibrados chamam de predestinação. Porque estão predestinados a estar aqui. Mas não é predestinação, essa confusão toda que a gente acordou, nasceu, está predestinado a salvo. Porque pega um texto bíblico, que Paulo diz, estavam predestinados para lá, e fala assim, nasceu predestinado, esse aqui vai ser salvo para sempre. Acabei de falar no início, filho de crente não é crente, é cretino e vai para o inferno. É possível subir o pai e o filho ficar. E eu estou falando de filho de pastor, tá vendo, Eric? É possível, e acontece. Cadê minha mulher? Ela foi, eu fiquei. Elogio de 50%. Né, pastor? Fala acordar de manhã, cadê a Cláudia? Cadê? Misericórdia. A questão aqui, meus queridos, é entender e compreender o que o texto está dizendo. E o texto bíblico está nos ensinando, e os textos bíblicos estão nos ensinando o seguinte: quem vivencia uma experiência real com Deus, não esquece isso. Você lembra daquele primeiro amor da adolescência? Eu vou amar. Aí vai para casa e chora. Samuel, vigia. E chora. Eu lembro que eu tive uma namorada, misericórdia. E amava demais. E era um menino muito novo, olha lá, tá vendo, não, minhas? Ai de você. Brincadeira. Eu lembro que eu tinha uma namorada e eu achava que era ela pro resto da vida. Minha princesa encantada, pastor. Mas não deu certo, a gente era muito novo e o negócio não deu certo. E aí eu sofri, Arthur. Chorei. Uma semana chorando. Aí de repente passou. Acabou. Oi? Dor de amor passa. Mas o encontro real não passa. Aí você encontrou esse varão valoroso aí. Aí a senhora encontrou o pastor Alain, porque ele orou e disse, Deus me dá uma esposa. Ele orou. Eu tenho um amigo que falava assim, não, eu orei porque eu queria ter uma esposa assim, com cabelão, que não sei o quê. E aí eu olhava para ela e falava, você é índio, nem orou, né? Só veio, né? Só aceitou, né? Estão bem, 20 anos juntos, graças a Deus. Então, a salvação e a vivência com Deus, elas andam juntos. Quando o homem e a mulher experimentam um verdadeiro encontro com Deus, ele pode ter os seus percalços, as suas quedas, sim. Agora vamos cancelar. Porque eu estou falando que o crente pode cair. Não estou falando que o crente. Já falei que o pecado é um acidente na nossa vida. Ele não é uma conduta. Ele não é um diário. Não faz parte do meu cotidiano. Eu errar não faz parte do meu cotidiano. Agora,
partindo do pressuposto de que eu caí e voltei por esse caminho, é a premissa de que eu sou predestinado a ser salvo. E eu não estou ensinando aqui a doutrina da predestinação. Percebeu que é diferente? Aqui nós entramos naquilo que nós chamamos de eleição. Ele foi eleito. Se você pegar 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, tem uma pequena confusão aqui. Vai falar assim: no entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Então, por exemplo, vamos falar do passado. Existiam falsos profetas no meio do povo. Vamos falar do presente? Existem falsos profetas no meio do povo. Ponto. Teve um aí que estava profetizando que Deus ia dar uma casa para Deolane. Deu mesmo, está preso. É, o cara de grade. Oi? É uma casa com grade, protegida. Ué, segurança o tempo todo. Como também surgirão falsos mestres entre vocês. Nunca se viu se levantarem tantas pessoas que dominam o conhecimento bíblico, teológico, como se existem hoje. Pasmem vocês. Tem pessoas que estão deixando de congregar e deixando a sua congregação porque já se alimentaram com isso. E aí deixam de viver a experiência cristã de estar ao lado de pessoas imperfeitas para serem aperfeiçoados por Cristo, porque preferem ficarem sendo alimentados pela sua timeline. E aí entra aquilo que Paulo falou: não sejais como os que deixam as suas congregações e se apegam a algumas doutrinas, e por aí vai. Vamos continuar aqui. Estes induzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, a expressão que fala ali, que os resgatou, sugere que Pedro tem crentes em mentes. Porque ele está falando o seguinte: ele os resgatou, né? Só que esse mesmo versículo, ele traz um desafio aqui muito grande. Porque os meus irmãos mais equilibrados entendem que Pedro, nesse versículo, não estava falando aos crentes. Vamos ler o verso 2? Pode pular para 3, por favor, perdão. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados e a sua destruição não tardará. 4. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendeu-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, continua. Se ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas, continua. Se ele condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinzas, tornando-os exemplos do que acontecera aos ímpios. Se ele livrou Ló, um injusto, que era oprimido pela devassidão dos que não tinham princípios morais, continua. Esse justo que vivia entre eles era atormentado na sua alma justa, dia após dia, pelas transgressões que via e ouvia, continua. Se ele fez tudo isso, então o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter o castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, além do comportamento sórdido que eles estavam enfrentando na comunidade inserida
dentro do concílio, dentro da igreja apostólica ali, eles observavam que o mundo à sua volta estava atormentada por causa dessas falsas doutrinas e falsos profetas que se levantavam. Se esses mestres que estavam ensinando dentro da congregação e, consequentemente, levando muitos a se perderem, Pedro traz a resposta do seguinte: eles podem até ser profetas, eles podem até serem mestres, eles podem até ser doutores, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, se Deus não poupou o mundo, salvando apenas Noé e sua família, se Deus não poupou nem os anjos que assistiam diante dele, os aprisionando no inferno, o que vai acontecer com esses que disseminam esses enganos? Então vem a pergunta seguinte: o cristão pode perder a salvação? Alguém se arrisca? Não pode. Alguém quer falar sobre? Pastor? Vamos ouvir a senhora. Por favor. Lá Pedro fala, né, que aquele que abandona é como o cão que voltou ao seu próprio vômito. Então não tem como abandonar. Se ele não quer viver uma vida de santidade, de pecado, ele está abandonando a salvação, o presente que Deus deu para ele. O presente. Deus não toma a salvação de ninguém, a pessoa. Né? Porque É uma escolha. os outros falam, Deus vai dar e depois vai tomar, mas não é Deus que toma, não. É a pessoa que está rejeitando a obra de salvação, de santificação, da obra do Espírito na vida dela. Ela que não quer se render, se entregar, deixar. O próprio Judas, né? Andou com Jesus, né? O discípulo ali. É a questão da vivência, né? Pode falar. Eu quero que vocês Versículo- falem. É a resposta de vocês. No versículo 2 diz assim, na parte B: e por causa dele será infamado o caminho da verdade. Hoje em dia nós estamos tendo muito dificuldade de evangelizar por causa dessas infamações que estão tendo, esses maus testemunhos. Então, assim, há uns tempos atrás eu aconselhei uma católica porque uma evangélica tomou o marido dela. Então, assim, como que, né, você fica até assim, eu falei com Deus, falei, se eu me coloco em cada situação, porque como que você vai estar falando ali, né, não, porque tem que andar em retidão, não, porque pregar a verdade. E uma evangélica casada também, tomar o marido de uma pessoa católica. Então, quer dizer, nós estamos tendo muita dificuldade por causa disso. Dos maus testemunhos. Então, ele está infamando mesmo o caminho. Os maus testemunhos dos cristãos no trabalho. E aí, pastor, quer falar? Oi? Pode falar. Não, peraí. E aí, pastor, quer falar? Elaine, é o seu momento de brilhar, meu filho. Eu penso muito, tem um ponto assim da doutrina calvinista Puxa essa porta um pouquinho pra gente aí. que eu gosto muito, que quando fala da graça irresistível. Sim. Então, eu concordo com isso que a Cláudia falou, Deus não tira a salvação de nada, mas a pessoa, no momento em que ela teve esse encontro verdadeiro com Deus, ela vai, eu acredito dessa forma, porque foi assim comigo também. Você tem um temor a Deus, uma vontade de querer agradar a Deus, então, assim, é irresistível a graça, entendeu? Não sei se responder. Por isso que eu acho que a salvação, você não vai perder a salvação, mas se você foi salvo, você vai se esforçar para poder ter uma vida em santidade, uma vida correta. E essa questão também que você falou da predestinação, eu penso muito, tem um versículo lá em Romanos 8, né, que vai falar disso também, que aqueles que ele chamou, os predestinou para serem filhos de Deus e tudo.
Então eu acredito assim, não sei se está certo, errado, Pode que continuar. doutrina que é, nada, não sei, mas eu acredito um pouco nessa predestinação no sentido que Deus sabe quem será salvo, Ele sabe, e o desejo é que todos alcancem a salvação, mas as pessoas não sabem. Então, isso não tira a nossa responsabilidade em evangelizar, em falar de Jesus, para que as pessoas tenham esse encontro e tomem essa decisão e sejam alcançados por essa graça irresistível. Não sei se... Não, eu entendi onde você quer chegar. Pastor, você quer falar? Quero. Por favor, fale. Essa é uma das partes mais complicadas que tem. Porque a gente tem que entender uma coisa. A predestinação, ela existe. Ela está claramente com o Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então Ele já sabe quem é e quem não é. Então ela existe. Agora, nós somos predestinados, só existe uma predestinação, irmão. Estão predestinados a ir para a glória se for igreja. Se você estiver na igreja, você está predestinado a ser salvo. Saiu da igreja, estava no nosso meio, mas não estão mais, esse daí está fora. Então, aqueles que são de Deus vão permanecer, né? Então, esse está predestinado a ir para o céu, porque o Senhor falou, vai levar. Então, é esse tipo de predestinação que existe. Agora, que negócio? Não, eu aceitei Jesus e eu apronto, faço o que eu quiser, mas eu sou predestinado, sou eleito, não tem jeito. A Posso pessoa aprontar até e no final eu estou salvo. Mas não é estar na igreja apenas, né? Porque tem muita gente que está na igreja, Aqui, mas eu não acho que se vive. nasceu tem que ficar do lado. Mas não Tá vive, escorregando no caso. mas não vive na comunhão dos santos. Sim, não. e aí que Tá, entra mas um tá. pouco. Também, nem todo Não é mundo que está estar. na igreja É vai ser viver como igreja. É isso, eu entendi que o pastor Claro. falou, é ser igreja. Ser igreja, realmente. Gosto mais. A promessa da É isso que eu quis salvação não dizer, é quando para você tá- quem está se- na igreja, é para aquele que se converteu. Se a pessoa, mesmo se a pessoa aceitar Jesus, né, crer no Senhor Jesus, se ela salva por da casa, não fala de estar na igreja, que a igreja, assim, eu não Estar na entendi igreja que eu essa- falo é ser dentro da igreja. vontade de Deus, tá? Dentro da vontade de Deus, não é local só, mas é dentro da Ter vontade do uma Senhor. Mas não tem, não tem como fazer parte do corpo de Cristo, Oi? sem estar em comunhão com o corpo de Cristo, É entendeu? impossível. Exatamente. Não Mas existe, eu tô não falando de existe Cristo. vida Sim, fora sim, do sim. corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. É a igreja. É a comunhão dos santos. Então não tem Porque esse senão- vamos- cristão individualista, não existe isso, Vamos pegar essa doutrina aqui, Elaine. Não sei se E vocês aí a gente. entenderam o que eu quis dizer, né? Porque, Quer explicar de novo? eu não sei se vocês vão entender. Existe a predestinação assim, Deus sabe todas as coisas. Então não existe uma certa predestinação, que Ele sabe quem está salvo e quem não. Agora, mas, nós... pastor, mas é mesmo assim nisso aí, ele sabe porque houve uma escolha do coração porque- do outro. É porque Ele é Deus falou assim, onisciente, não, né? Olhou a pastora Paula, não, a pastora Carlos salva, É. eu escolhi, eu quero. Não é Não, assim, não, né? não é isso não. Ele já sabe quem que vai Porque conhece permanecer. amanhã. John, Porque a escolha John é sua. Macaro, Júnior, ele vai falar o seguinte: se nós pudéssemos perder a salvação, certamente nós perderíamos. Se estivesse nas nossas mãos, nós a perderíamos. E aí entra o que a pastora falou, o que o pastor falou, o que a Helene falou. Que nós estamos falando praticamente a mesma coisa de formas diferentes aqui. Não existe, e é impossível uma pessoa ser salva assentada na sua casa, sem ter uma vivência com o corpo, que é a igreja. Impossível. Sem haver uma confissão de pecados, sem haver um reconhecimento dos seus pecados. É impossível. Isso não tem como. Cristo, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua pré-existência, vamos assim dizer, é isso? Ele já tem uma visão muito além da nossa, de quem será salvo e de quem não. Mas aí entra o ponto que nós falamos aqui, que foi falado para ela.
A pessoa que é alcançada por essa graça irresistível de Cristo, ela sabe o caminho. Ela entende que ela precisa viver uma vida de mudança e transformação. 1 João 2,19, de novo. Vamos para o texto de novo. Porque se ele saiu daqui, ele nunca foi nosso. Nunca esteve aqui. Nunca experimentou isso. Nunca vivenciou isso. A predestinação existe? Existe. A menina falando isso. Existe. Existe. Deus predestinou-os à salvação. Deus. Paulo escreve a Timóteo dizendo, Deus, não é Wesley, é Deus, quer que os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O irmão Paulo escreve aos Romanos, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem a tônica. Só chega ao Pai por Cristo Jesus. E só alcança Jesus Cristo com confissão, com verdadeiro arrependimento, com uma vivência com Deus. Lá na sua casa, ou onde quer que você esteja, no meio dos vales, a graça ou a pseudo-salvação que você pensa ter. É igual eu falei, sexta-feira, eu falei lá no Grace, né? Uma frase, eu esqueci de quem. Não existe novo nascimento sem arrependimento. É impossível. O versículo que a gente usa muito para Pode evangelizar, continuar, né? pastor. Deus amou o mundo todo e deu o seu Filho. Mas aí começa a instrução para todo aquele que nele crê em a vida eterna. Então, quer dizer, Jesus morreu por todo, pelo mundo, mas só vai receber a salvação aquele que crê. Então, aí entra a doutrina da predestinação. Você tem que crer para ser predestinado a isso. Ponto. eu acho que é uma coisa assim muito difícil da gente explicar, porque, né, a fé, ela vem de Deus. Então, assim, não vamos, a gente vai ficar aqui o dia todo nessa discussão. Olha, É eu complicado, abro um seminário viu? para falar É só disso, tá? complicado, Que é é gostoso. é gostoso. Elaine, fala comigo. Vai pensando. Brilha, Elaine. Não, eu estava pesquisando algumas coisas, eu falo assim, uma visão arminiana, né? Eu acho que é ser mais partida. Que Deus ele é soberano, mas a soberania não elimina a possibilidade da resposta humana genuína. Diferente do calvinismo, né? Que vai falar que é como se fosse tudo Tudo por Deus. parte de Deus. Sim, né? E tudo parte de não- Deus. Mas Deus- tudo é, porque a fé não Mas é isso, tipo assim, a graça de Deus. Aí ele até fez um esquema. Pode falar. Deus nos chama, ele oferece a graça, o ser humano pode responder ou resistir, diferente do calvinismo, que Uhum. a graça é irresistível. E aí quem crê é salvo. Então, é isso mesmo que a gente falou. É o ato de entregar. O que a pastora falou. Pode falar, Gabriel. Não, só. Se nós formos, eu gosto desses assuntos que fazem a gente pensar a respeito da fé, Irmão, tô precisando a respeito ver. da salvação. Tem um livro muito bom do Subirá, chama Graça Transformadora. Ele destrincha a graça assim, todinha, esses detalhes aí. Então não tem, a graça tem a participação humana. O homem tem que fazer as escolhas, o homem tem que fazer a parte dele, tem que permanecer, senão ele perde. Se a graça fosse irresistível, todo mundo seria salvo. É, Muita gente rejeita claramente a salvação. Eu já preguei para uma pessoa no leito de morte que rejeitou a salvação. E entra o livre-arbítrio também, no caso, né, de escolher fazer o certo e o errado, não é? Entra também esse sentido aí. Tudo eu penso, agora sou eu. É graça, Sou mas tem eu. que escolher. Mas... Não vou inferir no pensamento de cada um. Eu penso, continuo dizendo, tudo depende da escolha do homem para ser alcançado. Tudo depende. Tudo depende. A interpretação que eu tenho dos textos bíblicos é que o homem precisa
aceitar essa graça. Eu, Wesley, não é as Escrituras, o homem precisa aceitar essa graça, aceitar esse convite. Se você pegar os anais da história, né, e até como inicia o Evangelho de João, você vai perceber que o evangelista ele vai falar o seguinte: olha, ele veio para os seus, não era para nós. Você pode ter certeza que a porta da graça não estava aberta ali. Não estava, ainda estavam na lei. Vocês sabem, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, ainda não era graça, era lei. E aí, por diversas vezes, ele vem para aquele povo, um povo específico, para uma nação específica. Só que aquele povo rejeita esse presente. E aí, por inúmeras vezes, esse povo se omitir e não aceitar esse presente, o que ele faz? Ele abre a porta da graça para todos nós. Por isso que o João vai dizer, ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual que é a tônica? Crer, receber Jesus, aceitar esse presente. E aí, depois de ser alcançado por esse presente, vivenciar as experiências do novo nascimento em Cristo Jesus. Fala, pastora. Não, mas é pelo que eu entendo, né, Paulo, falando em Romanos, até a rejeição de Israel era o plano de Deus. É o plano de Deus, é o plano perfeito. O plano de Deus já era, desde o início, alcançar tudo. Alcançar. Não era só Pedro Israel, vai falar sobre né? isso. Então, é uma irresistível graça maravilhosa quando nós aceitamos o convite de Deus para as nossas vidas. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Concluindo, o homem pode perder a salvação? Sim ou não? Sim, com certeza. Vocês têm que falar, gente. Vocês estão igual o povo no Carmelo. O povo no Carmelo estava lá, vendo o pau torar lá. Elias já tinha feito chover, não feito chover, que tumulto todo, e o povo ainda estava em dúvida. Pode perder? Sim. Na ótica do homem? Sim. Não, Helena? Acho que se ele, Na ótica de Deus? acho que ele não converteu, se ele não. Porque igualzinho Judas. Cadê, Helena? Estava Dá um nó, né, convertido, Helena? Mas ele não tinha convertido. Pedro mesmo, né? Judas Pedro mesmo, Jesus falou assim, a ponto de te converter, quer dizer, ele estava lá com Jesus, mas muitos não estavam convertidos ainda. Então acho que não é perder a salvação, ele não tinha ainda a salvação. Porque só existe salvação em Cristo. Mas a salvação Se você olhar numa ótica de Deus, numa ótica pré-existente de Deus,